casamento, em eventos assim, que atualiza a foto. Essa é a última foto que eu tenho atualizada, tá bom? Prometo que logo terei novas. Mas sou casada com a Thaís há quase 10 anos e nós nos conhecemos aqui no Palavra da Vida, tá bom? Então, existe chance para você casar um dia, tá? Só não no CLD, eu sei que vocês têm várias regras que não sucede, mas eu conheci a Thaís aqui no Palavra da Vida. Eu fui aluno de 2012 a 2015 em tempo integral aqui. Na minha época, o curso teve era uns 5 anos, sendo o último ano na igreja local. Então, 2016 foi meu estágio. Na época, eu era membro de uma igreja em Tupã, no interior de São Paulo. Então, 5 anos aqui no Palavra da Vida. Na época do 5º ano, fiz minha especialização em conhecimento bíblico. Sou pastor na Igreja Média em Indaiatuba, na área de formação espiritual. Especialmente, tenho liderado 3 frentes da igreja: pequenos grupos, a área de ensino e a área de conteúdos. Tudo isso está dentro do guarda-chuva da formação espiritual. Nós chamamos de formação espiritual lá as áreas de cuidado, conteúdo e capacitação. E eu estou, de uma forma, tocando nessas 3 áreas também. Sou bacharel, como eu mencionei aqui no Palavra da Vida em 2016, a minha formatura aqui. E também fiz aconselhamento bíblico aqui. Mestre em Ministérios na Carolina University há alguns anos atrás. E desde o ano passado comecei a loucura de matricular no doutorado. Então, olhem por mim, com 2 crianças, ministério. Agora em julho, com 2 matérias. Tem, sei lá, uns 10 livros para ler e eu nem comecei. Então, olhem mesmo, vocês sabem que deve ser intenso. Nós vamos conversar essa semana aqui sobre apologética. Eu espero que vocês saibam o que é apologética, tá bom? Só para a gente tirar o elefante da sala, eu fui pastor da Maitê, tá bom? Então vocês devem conhecer aqui lá em Santos. Antes de eu estar em Indaiatuba, eu estive em Santos por 5 anos e meio como pastor de nova geração, jovens, adolescentes. Na temporada da pandemia, como pastor interino da igreja. E agora há 3 anos em Indaiatuba. Qualquer coisa que você quiser nos visitar, vai lá, conhecer a gente também. Nós vamos conversar sobre apologética. Eu acho que você já sabe mais ou menos o que a gente vai falar. É possível que você já tenha tido algumas tarefas, ou está terminando elas. Eu sei que agora vocês fazem a tarefa direto aí para o setor de estudo. Então, eu preciso dizer para vocês o que você pode ter de expectativa nesses dias que nós vamos ter o curso de apologética. Eu tenho 3 objetivos com vocês para a nossa semana. Primeiro, compreender e explicar com clareza os fundamentos da fé cristã. Calma, não serão todos os fundamentos da fé cristã, até porque vocês estão tendo várias matérias que são consideradas os fundamentos também. É provável que vocês já tenham tido algumas matérias de teologia sistemática, eu acho que não todas, certo? Alguns dos temas. Vocês já tiveram um curso de cosmovisão, então vocês estão pegando e lidando com alguns temas básicos aqui, mas eu quero te ajudar a compreender alguns específicos dos principais assuntos que a gente vai lidar com questões apologéticas. O segundo ponto que eu espero que a gente atinja essa semana é fortalecer a confiança em Deus e também o seu amor pela verdade. Porque se você é mais crente que eu, provavelmente você não tem essas questões. Mas se você é como eu, é possível que você tenha algumas dúvidas. É possível que você tenha coisas assim do tipo, eu não sei se eu concordo completamente. Ou eu entendo, mas é difícil aceitar isso. Então eu preciso que a gente lide com esses desafios em alguns momentos, mas que a gente ame a verdade de Deus apesar de não entendê-los. E o terceiro e último é viver e comunicar a fé com 3 palavras: graça, coragem e intencionalidade. Por quê? Se você sabe a verdade de Deus, mas com seus amigos, especialmente os não cristãos, você não comunica com graça, você se torna um babaca. Você pode aprender muita coisa aqui, mas você não está vivendo como Jesus. Você precisa aprender a verdade de Deus e comunicar com graça. Também com coragem, porque se você está aprendendo sobre Deus, você precisa saber o que você acredita e viver aquilo que você acredita. Porque senão você vai se adequando a cada lugar onde você está. E terceiro, intencionalidade. Você está num curso de liderança discipulado, quer dizer que você sai daqui para influenciar outras pessoas, porque você agora, no final do ano, vai ser um líder e um discípulo de Jesus formado, para agora influenciar outros lugares, tá bom? Como vai funcionar a nossa semana aqui? Eu sei que vocês têm períodos de 50 minutos, então eu vou me esforçar bastante para honrar cada 50 minutos e eu dividi os blocos exatamente em 50 minutos. Hoje, eu vou começar fazendo essa apresentação do curso, que você deve esperar aqui. Depois, no segundo momento, a gente vai interagir sobre alguns estudos de caso. A gente termina o primeiro período e vai para o segundo período sobre estudos de caso. Eu vou dizer para você, e vocês vão pensar junto comigo, por que a gente deve estudar apologética.
Quarto período, a gente vai falar o que é de fato apologética. E o último, eu quero que a gente pense como a gente faz apologética, como a gente testemunha a verdade de Deus, mas com graça. Então hoje é um dia relativamente tranquilo, a gente tem menos polêmica. Eu adoro momento polêmico, espero que vocês participem disso comigo, porque amanhã a gente começa a esquentar um pouco mais. E amanhã a gente vai falar, será que a Bíblia é verdadeira? E a gente vai esticar os argumentos aqui. Depois, será que Deus existe? A gente defende isso. Aula 8, a terceira aula de amanhã. Jesus existiu e ressuscitou. Quarta aula, amanhã, os milagres são possíveis. 10ª aula, por que Deus permite o mal e o sofrimento? Se você é santista, se você é corintiano, provavelmente você está alinhado comigo que Deus permite o mal e o sofrimento, às vezes. Mas pelo menos tivesse uma boa notícia de ontem, né? Neymar vai para a Copa, nem todo sofrimento é em vão. E na quinta-feira a gente esquenta mais ainda a conversa, tá bom? A gente começa a primeira período da manhã falando de fé e razão, segundo período sexualidade e identidade. E aí, na aula 3 e 4, eu vou trazer minha esposa, Thaís, e ela vai partilhar aqui sobre feminismo, porque ela, há um tempo atrás, preparou um material que virou um livro com a participação de uma amiga, e aí ela vai compartilhar sobre feminismo, a gente vai ter um primeiro momento de exposição e dialogar sobre isso, e ao final das 2 períodos, a gente vai ter 2 períodos falando sobre isso, e a gente termina como compartilhar a verdade com quem ainda não acredita. O que eu quero que você perceba é que a gente não vai tocar em todos os temas, obviamente, a gente tem 3 períodos, mas que esses que a gente vai tocar também te ajude a refletir e também criar bases para o que a gente vai lidar com os dilemas e com os desafios de alguma forma defender a fé ou de testemunhar a fé que a gente está. Está animado? Está animada? Prepara todas as dúvidas possíveis e se eu não responder, amanhã a gente responde, tá bom? Eu queria que você pensasse por 2 minutos e você anota se você está com o seu computador, com o seu papel, seu celular, onde você vai anotar aí, você por 2 minutos vai pensar aí sozinho e vai responder do seu jeito, sem perguntar para ninguém do lado, por que você é cristão e se você sabe explicar isso. 2 minutinhos que eu vou dar para você e escreve direito, porque eu quero ouvir alguns de vocês, tá bom? Então, 2 minutos para você pensar nisso. Não me deixem falando sozinho. Eu queria ouvir alguns de vocês. Quem pode começar, se levanta a mão e fala aí o que você responderia com essa pergunta. Vai. Um por vez, senão eu peço para alguém me ajudar a escolher. Aqui onde? Por favor, seu nome? Maria Vitória, pode falar, por favor. Cristão pelo fato de ser imagem e semelhança de Deus, pelo fato de que nesse mundo em que vive existe um Criador, e esse Criador é Deus. Com isso, ele é digno de ter uma filha comprometida com ele para espelhar e espalhar seu caráter e essência. Muito bom, já pode ver de teologia já, Vitória. Bom. Pensem enquanto vocês estão ouvindo as respostas dos seus amigos. Vitória, não sei se você veio direto da escola, talvez tenha alguns aqui que fizeram algum tempo de faculdade e voltaram. Como seria compartilhar isso com quem não acredita? Imagina, né? Você vai ler isso daí e falar assim, eu sou cristão por causa disso. Aí o cara fala, é legal a gente pensar nesse exercício. Alguém continua aqui, mano, vai lá. Seu nome, mano? Davi. Coloquei que eu sou cristão porque eu preciso de Jesus e ele me encontrou. Legal, muito bom. Eu acho que eu vou botar a mão mais para trás aqui também. Ou não? Cuidado mesmo. Quem mais, gente? Fala, mano. Porque sei que sou pecador, assim mereci ir para o inferno. Entretanto, Deus olhou para a humanidade com amor e misericórdia e pegou seu filho salvando pelos pecados, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Legal. Reconhecendo o pecador, reconhecendo que é a imagem de Deus. Você, pois não. Eu sou cristão porque eu sei que é um Deus vivo e que ele criou não somente ele criou com o propósito de ter um relacionamento verdadeiro com ele. E mesmo sendo pecador, ele me salvou morrendo na cruz. Legal. Eu sou cristão primeiramente porque Deus me alcançou e me adotou como filho, mas o meio que ele fez isso foi por meio da razão. Os fatos históricos de que Jesus veio, morreu e ressuscitou, e não são só fontes cristãs que escreveram sobre isso. Isso foi o que eu fiz na questão. Começou com polêmica já. Vai, por favor, você. Eu sou cristã pois entendi o verdadeiro evangelho, eu creio que Deus existe e que mandou seu filho Jesus, que pagou o preço pelos meus pecados. Sou salva não por minhas obras, mas pela graça e misericórdia de Deus em minha vida.
Legal. Tem mais alguém que quer algo diferente disso? Eu sou cristão por causa da expressão que eu falava, por conta da parte na cabeça, no sentido do evangelho, e também por conta da compreensível e muito fácil de entender. Se você parar para estudar a palavra de Deus é muito simples e fala a verdade para fazer. Legal. Agora, boas colocações, vocês estão completamente corretos e vocês estão embasados biblicamente. Mas imagina, Maria Vitória, que você está lá agora no seu primeiro ano de faculdade, você decidiu fazer um curso X e o seu professor, os seus amigos dizem, tá bom, legal, muito bom, mas eu não acredito na Bíblia. E me parece que a maior parte do que vocês disseram aqui, na maior parte das colocações, são baseadas na Bíblia. Eu sei que eu sou a imagem de Deus, você viu isso na Bíblia. E eu não estou negando que a Bíblia é verdade, tá bom? Só estou dizendo que as pessoas pensam. Como você defenderia isso? Esse curso também vai estar focado na palavra de Deus, mas a gente precisa lidar com, como você falou, mano, o Pedro falou, as pessoas vão lidar com dúvidas, vão questionar, inclusive, os nossos pressupostos, inclusive as nossas bases. Por que estudar apologética, fazer esse curso que vocês vão fazer, ainda mais nesse ano de gap year que vocês estão aqui, muitos de vocês vão voltar para o seu contexto, vão para uma faculdade, vão voltar para a faculdade, vão para o mercado de trabalho. Por que é importante vocês pensarem sobre isso? Tem um livro, chamado Apologética da Mãe Ursa, que é um ministério que foi organizado principalmente por mulheres e depois algumas mães que, se preocupando com os seus filhos e a fé dos seus filhos, entendem que a apologética é uma resposta importante para isso. E como no Brasil a gente é bem ruim de pesquisa, nos Estados Unidos esses dados são mais consistentes, eles apresentam alguns dados para a gente, queria mostrar eles para vocês. Nos Estados Unidos, entre os adolescentes cristãos, então veja só, não são entre todos os adolescentes do país, mas entre os cristãos, aqueles que vão à igreja, aqueles que são presentes em programações, aqueles que talvez se matriculariam num curso como esse. O que eles pensam? Olha que interessante. 41% deles duvidavam da ressurreição física de Jesus. Eu não vou perguntar ainda se você já duvidou disso. Mas você consegue imaginar se numa sala como essa, com 100 pessoas, a gente está falando que 41 pessoas duvidavam. Talvez não negassem, mas talvez não sustentassem isso firmemente. 41% dos adolescentes ficam pensando, puxa, será mesmo que é possível que um homem, com outra explicação? Aí continua os desafios. O livro vai dizer o seguinte: 63% não criam plenamente na divindade de Jesus. Eles acreditam que Jesus existiu, Jesus histórico, Jesus é uma pessoa, Jesus foi uma pessoa. Mas 63%, o número ainda aumenta. Dizem que, puxa, eu não tenho certeza se esse Jesus que veio, e eu sei que veio, é realmente Deus. Talvez ele seja um baita de um bom homem. Talvez ele seja uma pessoa muito especial, um grande mestre, a melhor pessoa que existiu, mas eu não tenho certeza se ele é Deus. Outras pesquisas vão mostrar que 44% viam a Bíblia apenas como uma voz religiosa. A Bíblia é importante, mas o que eu aprendi nos livros de ciência, o que eu aprendi com os meus professores, o que eu percebo na cultura, também é importante. É uma voz. E é uma voz religiosa. Você vai mostrar ainda que 33% não acreditavam que Jesus é o único caminho para a salvação. Talvez pensassem em outros caminhos, ou talvez pensassem assim, puxa, Deus é muito bom, né? Ele não vai deixar que pessoas se percam no caminho porque elas não conhecem Jesus. A pesquisa vai mostrar outros dados, como por exemplo, apenas 5% estudavam a Bíblia diariamente. Talvez seja o seu caso de falar da Bíblia sobre graça emocional coletivo lá no café da manhã, né? Cheguei lá, estava aparecendo um silêncio sepulcral, assim, que constrangido de entrar com duas crianças também. Mas 5%. Talvez essa fosse a sua realidade meses atrás também. 5% dos cristãos apenas estudam a Bíblia diariamente nessa pesquisa. Também cresce a descrença do Espírito Santo como parte da divindade. Beleza, eu creio que Deus existe, eu creio que Jesus existiu e veio, mas o Espírito Santo
É esquisito, né? Ainda mais a bagunça que tem por aí sobre o Espírito Santo. 60% tinham dúvidas sobre a confiabilidade da Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens. Olha, eu acho que a Bíblia tem os seus deslizes. É possível que ela tenha alguns erros. Como é que eu vou confiar em um livro que foi escrito há 2000 anos e chega na nossa mão? Por último, 70% questionavam a veracidade do que a Bíblia afirma sobre Jesus. Como você se sente ouvindo sobre esses números? Você consegue imaginar isso lá no seu contexto da igreja? Consegue imaginar isso com os amigos que você se formou no último ano na escola? Faz sentido, né? Agora, depois da primeira pergunta, eu volto e quero ouvir você com mais uma pergunta. Caso você tenha coragem e queira falar sobre isso, tá bom? Porque eu sei que é algo mais pessoal. Você tem ou já teve alguma dúvida profunda sobre a fé? Se sim, alguém gostaria e poderia compartilhar sobre isso? Eu sei que é mais pessoal, então. Tem alguém que gostaria e poderia falar sobre isso? Pois não. Seu nome? Larissa. Larissa. Eu tive dúvidas sobre se a ressurreição foi real, principalmente depois que eu entrei no, tipo assim, 8º, 9º ano. Uhum. Eu ficava com muita dúvida sobre isso. E até... Você é de família cristã? Como é que Sou é? de família cristã. Então eu sempre escutei sobre, Cristo morreu e ressuscitou. E tipo, que legal, massa. Só que depois eu fiquei pensando, tipo, como isso é possível, né? Como a pessoa ressuscita, pensando que ele morreu, né? E aí eu fiquei com muitas dessas dúvidas. E no caso isso também responde um pouco sobre porque eu sou cristã, porque eu sou cristã. E aí, uma vez eu estava na igreja, e aí eu passei o filme Em Defesa de Cristo, que é o cara querendo provar que é mentira, a ressurreição. E aí ele começou a estudar e eu achei muito interessante. Aí eu fui ver, porque eu também pesquisar aqui atrás, e aí eu entendi, e aí eu falei que eu não tenho mais. Mas eu tinha muita curiosidade. Mas é maluquice, né? É bizarro. Total. Então você não estava doida, não. Quem mais, gente, já teve, gostaria, poderia falar, se já teve uma dúvida profunda na fé e qual... Aqui, depois do seu nome? Natália. Natália. Eu já tive duas dúvidas. A primeira foi bem parecida dela, que eu não entendia como que, se Jesus era Deus, como que ele demorou 3 dias para ressuscitar. Uhum. Eu não conseguia entender isso. Por que você não morreu, tipo, já ressuscitou logo? Uhum. E outra dúvida que eu já tive muito quando eu estava na minha pré-adolescência, dos 2 aos 13 anos, se Deus realmente existiu. Uhum. Quando você, tipo, dá de cara com a maldade, com morte de pessoa próxima, você fica, nossa, será que Deus realmente existe? Olha tudo que está acontecendo. Então foram coisas que eu me questionei bastante. Quando eu estava aqui no seminário, os meus primeiros 2 anos de ministério, eu fui fazer uma igreja em Serra Negra. E eu, até então, trabalhava na igreja com jovens, adolescentes, tocava e tudo mais, e me jogaram para trabalhar com as crianças. Era uma igreja de 60 pessoas, mais ou menos, e me colocaram para dar aula com... Naquela igreja eles chamavam essa sala de primários, eu acho, alguma coisa assim. Crianças de 6 anos. Hoje, as crianças lá, uma delas está no TM e no 3º ano dei aula para ela 2 anos atrás, só como eu estou ficando velho, né? Mas estava nessa sala 3 crianças naquele dia, e aí a gente fez um acampamento na casa da tia, era eu e mais uma tia lá do ministério, e a gente foi fazer um acampamento na casa lá, e a gente teve brincadeira, fez filme à noite, ia dormir junto e tal. Mas em um momento que era um momento do estudo, o Diego, 6 anos na época, levantou a mão e falou assim, tio, tá bom. Eu entendi que Jesus morreu e ressuscitou, eu acredito que ele morreu e ressuscitou. Mas quem criou Deus? Mano, um moleque de 6 anos. Eu queria enforcar ele. Eu pensei, como é que ele responde um menino de 6 anos? Só que o problema é que meu filho agora tem 6 anos, entendeu? Então agora as perguntas difíceis já começaram a acontecer lá dentro de casa. Mais alguém teve alguma dúvida profunda sobre a fé? Seu nome? Duda? Pois não, como foi o seu momento de dúvida? Se ele existe ainda, inclusive, não tem problema. Acho que é clássica, mas é porque a influência de, não de família, mas conversando com pessoas que não são religiosas, mas que já têm a igreja, porque aqui Deus fala algumas pessoas e algumas não. Mas essa dúvida é tipo, em partes, Deus pode esclarecer, e em partes eu... Você pode me responder para mim, que eu também tenho essas dúvidas. Brincadeira. Não, mas eu estou brincando com a Duda aqui, mas a verdade é que algumas das dúvidas que eu estou provocando vocês, no fundo elas ainda, uma ou outra, ainda tocam a gente. Às vezes as pessoas me procuram, né,
Eu atendo muitas pessoas, casais, divórcios, várias histórias assim. Há algumas semanas atrás, um pai e uma mãe me procura urgente, assim, no sábado, a gente marca para conversar no domingo antes do culto da noite. E aí os dois entram, dá para ver que eles estão com um clima de velório, assim. E eu falo assim, normalmente eu começo o atendimento, batendo papo, deixando o ambiente mais leve e tal. Aí eu já comecei a dizer assim, acho que é melhor a gente ir até o ponto, né? Eles disseram, sim. Qual é a história? Eles têm uma filha mais velha, adolescente, e tem uma menina de 7 anos. Perto da Páscoa, eles iam levar a menina para passar um dia na casa do avô, da avó, para então depois eles buscarem terminar o dia juntos, porque o pai e a mãe tinham um compromisso. Quando eles chegam, sejam bem-vindos. Quando eles chegam para o momento de levar a menina para essa casa dos avós, a menina fala assim: pai, eu não quero ir na casa do vovô hoje, 7 anos. Se não, filha, você vai, está acontecendo, você vai, não dá para comer a mãe hoje. Papai, o vovô passa a mão em mim. Como é que eu não duvido, né? Pensando que o avô passa a mão na menina de 7 anos. Eu estou preocupado com a menina. Eu também tenho um filho de 6 anos, um de 4. Eu pastoreio uma igreja. Como que eu penso? Como é que Deus lida com situações assim? Por isso a gente vai conversar amanhã sobre o problema do mal, por exemplo. Agora, eu quero dividir vocês, ainda bem que todos os colegas chegaram agora, para a gente fazer a atividade juntos. E se você perdeu a primeira meia hora, eu espero que os amigos falem para você se foi interessante, se eu vendi bem o nosso curso, ou se você vai ficar dormindo enquanto você está aqui, tá bom? Porque a primeira meia hora foi para dizer para você se vale a pena você ficar comigo a semana, ou se você faz outra coisa. O que vai acontecer agora? Eu acho que vocês estão em mais ou menos 100 pessoas, foi isso que eu recebi de informação. E eu tenho 4 estudos de caso. Eu vou dividir a turma e vocês vão estar em grupos de 5 pessoas. Para dar certo, eu preciso ser em 5 pessoas, porque eu tenho exatamente as cópias para isso. Então, idealmente, como é que eu vou fazer, tá? Eu não sei se dá mais ou menos, mas no olhômetro aqui eu acho que dá mais ou menos isso. Esse grupo aqui vai estar com o estudo de caso 1, então 5 pessoas vão conversar sobre isso. 5 em 5. Se sobrar cadeiras, pega mais alguns aqui para completar. Daqui do meio, então eu vou rachar as amizades que estão aqui assim, ó. Daqui do meio, mais ou menos, vocês vão fechar um grupo aqui, que vai ser o estudo de caso número 2. Daqui, esse pedaço, estudo de caso número 3. E aqui, estudo de caso número 4, obviamente, tá bom? E aí, o que vocês vão lidar com esse estudo? Vou passar um papel para vocês vão ler juntos. Vão conversar pelos próximos 20 minutos, mais ou menos, até o nosso intervalo. E, ao final, vocês vão pensar nesses 3 pontos aqui. E aí, no segundo período, eu quero ouvir, a gente vai fazer isso por estudo de caso, as conclusões de vocês. Quais pressupostos e crenças estão por trás do que essa pessoa acredita? Então, vocês vão ver o estudo de caso, por exemplo, do grupo número 1, do Felipe. O Felipe e tal, e vocês vão ler aqui. O que ele acredita? O que ele pensa? Depois disso, como seria a sua abordagem para interagir com o Felipe? Você está nessa conversa, ele é seu amigo, ele é da sua família, ele te procurou, você faz parte do ministério onde o Felipe participa. Como vocês fariam? Qual seria a sua abordagem? E por último, quais verdades bíblicas? Eu estou falando de temas bíblicos, eu estou falando de livros bíblicos, eu estou falando de textos bíblicos. Quais recursos? Aí podem ser livros, pode ser um filme, pode ser coisas que você utilizaria para conversar com o Felipe. E também próximos passos. Então, ele conversou contigo. Ele foi embora, acabou. Não, o que eu posso começar a fazer? Eu posso chamar ele para alguma coisa? Eu posso indicar alguma coisa? Eu posso... Bom, vocês vão pensar sobre isso, tá bom? Vocês vão ter 20 minutos mais ou menos para fazer isso. Quando der o intervalo, você pode levantar. E o que vocês também precisam combinar? De alguns de vocês falarem
E também, como os outros grupos vão ter histórias diferentes, vocês, antes de falarem as decisões de vocês aqui, vocês vão precisar descrever um pouquinho a história, tá bom? Para os outros grupos também entenderem. Combinado? Vamos lá, me ajudem aí a espalhar a história. Grupos de 5 pessoas.